Vamos espalhar o bom perfume de Cristo? A leitura bíblica de hoje está em Lucas, capítulo 19 e versículo 40. Asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Mas as pedras poderiam clamar? Seguramente poderiam, se aquele que abre a boca do jumento mandasse que elas levantassem suas vozes. Certamente, se falassem, teriam muito a testemunhar em louvor àquele que as criou pela palavra do seu poder. Elas poderiam exaltar a sabedoria e o poder de seu Criador, que as chamou à existência. Portanto, não vamos nós falar daquele que nos fez de novo e que das pedras ergueu os filhos de Abraão? As pedras da antiguidade podiam falar do caos e da ordem, e do trabalho de Deus nos estágios sucessivos do drama da criação. E não podemos nós falar dos decretos de Deus, da sua grande obra nos tempos da antiguidade, de tudo o que ele fez outrora por sua igreja? Se as pedras fossem falar, elas contariam de seu pedreiro, como ele as tirou da pedreira e as cortou para encaixar no templo. E não iremos nós falar de nosso glorioso pedreiro, que quebrou nossos corações com o martelo de sua palavra, para que pudesse nos edificar como seu templo? Se as pedras pudessem clamar, elas glorificariam seu construtor, que as poliu e as moldou no formato necessário para construir um palácio. E não falaremos nós do nosso arquiteto e construtor, que nos colocou em nosso lugar no templo do Deus vivo? Se as pedras clamassem, elas teriam uma longa história para contar por meio de monumentos. Por muitas vezes, uma grande pedra foi rolada como memorial perante o Senhor. Nós também podemos testemunhar do Ebenezer, pedra de ajuda, pilar de lembrança. As pedras quebradas da lei clamam contra nós, mas o próprio Cristo, que tirou a pedra da porta do sepulcro, fala por nós. Pedras podem clamar, mas não as deixaremos fazê-lo. Vamos abafar seu barulho com o nosso. Entoaremos a canção sagrada e bendiremos a majestade do Altíssimo todos os dias, glorificando aquele que é chamado por Jacó de pastor e pedra de Israel. Agora reflita comigo. Spurgeon nos convida a contemplar a majestade de Cristo que governa toda a criação. Nada escapa do seu domínio e até os elementos mais simples da natureza são instrumentos para proclamar a sua glória. O próprio Jesus afirmou ao ser questionado pelos fariseus que se os seus discípulos se calassem, as pedras clamariam. Isso nos mostra que a adoração ao Rei é inevitável. Toda a criação foi feita para glorificá-lo. Mas também podemos refletir sobre este texto por uma outra perspectiva. Vivemos como Igreja de Cristo na Terra, e é a Igreja que tem o privilégio e o chamado de proclamar o nome do Senhor entre as nações. Ela é a voz viva de Deus no mundo. No entanto, ainda hoje ouvimos vozes que dizem: "Para que tanto barulho? Por que não se calam?" São os ecos da mesma resistência farisaica nos dias de Jesus. Mas o Evangelho não pode ser silenciado. Ao longo da história, muitos tentaram calar a igreja, por perseguições, ameaças ou mesmo pelo escárnio. Mas ela permanece de pé, pois foi edificada sobre a rocha que é Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contudo, há algo ainda mais alarmante. Não é somente a oposição externa que ameaça a proclamação do Evangelho, mas o silêncio daqueles que foram chamados para anunciar as boas novas. Muitos que deveriam ser voz viva tornaram-se mudos espirituais. E quando a igreja se cala, vemos as pedras se levantando, ou seja, substituições que nunca deveriam acontecer.
vozes sem vida, sem arrependimento, sem transformação, que falam em nome de Deus, mas não vivem para Deus. Como disse Jesus, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. São sepulcros caiados, ruínas espirituais. Podem até falar, mas não carregam a essência da vida cristã. As pedras podem até clamar, mas nunca ocuparão o lugar da igreja viva, comprada pelo sangue do Cordeiro. A advertência de Jesus nos leva a considerar se a nossa fé é viva ou se está endurecida como pedra. A dureza do coração nos impede de sentir, de amar e de nos arrependermos. Falar de Deus sem viver para Deus é ilusão, e o fim da ilusão é trágico. Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Portanto, que nunca sejamos substituídos por pedras. Que a nossa boca não se feche, que o nosso coração não se endureça, que sejamos igreja viva, que proclama com alegria, com integridade e com poder o nome que está acima de todo nome. Não sejamos espectadores inertes, mas instrumentos vivos para a glória de Deus. Senhor, não permitas que o meu coração se torne pedra. Livra-me da indiferença e do silêncio diante da Tua glória. Faz de mim parte viva do Teu corpo, a Tua igreja. Que eu proclame com ousadia o Teu nome e que minha vida seja um reflexo do Teu amor, da Tua graça e do Teu poder. Que eu nunca seja substituído por pedras, mas que viva para Te exaltar todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.